começar? Uhum. Deixa eu ver se apagou os outros. Não, ó. Tem que apagar. Tu vira pra cá, daí acho melhor descer. Mas ó, Ah, tá. o microfone embaixo. Tá. Uhum. Apagar. Ah, esse é o... Aquele que tu gravou com a tia. Deixa eu ver. Temer a Deus, ter medo a Deus. É o de sexta. Não tá? Então eu vou enviar para ti. Não, eu vou renomear aqui, então depois eu sei o que é. Porque tu não ia salvar esses pra ti? Num pendrive depois? Não, eu tenho que passar de volta com o computador. E senão depois eu não sei, daí mando de novo, É. Tá, vamos começar. Deixar o cabecinho. Ela Voltou. vai estar perto do Rio inteiro. Vamos lá que os amigos estão pedindo. Bom, primeiramente queremos desejar uma boa noite ou um bom dia, conforme depende do horário que a mãe e o Odilon e o vô vão escutar esse áudio, esse evangelho. Bom dia, minha esposa. Bom dia, boa noite. Boa noite. Eu tomava água que deu um problema. Dá só boa noite pra te acostumar. Boa noite a todos. A todos os familiares. Minha esposa está sorrindo, linda. Boa noite, amada. Boa noite. Se tu fizer isso aí, eu vou parar dele. Olha que tu fez eu chorar comigo. Tá bom. Tempo. Respira fundo. Foi. É que também não vi aqui antes. É bom, com brincadeira pra descontrair. Não, mas... Então tá, vamos normal como fazia antes, nada de... Não me preparei. Boa noite familiares, boa noite amigos, boa noite minha esposa. Boa noite, meu marido. Queremos pedir desculpa pelo atraso do nosso evangelho hoje, porque sabemos que os amigos espirituais têm compromissos que não ficam de brincadeira. Que além da nossa casa, há muitas outras casas que eles cuidam aqui na região, nossos vizinhos, com certeza também fazem evangelho no lar e eles cuidam também, não somos exclusivos. Queremos, antes de tudo, agradecer a presença dos amigos espirituais que nos acompanham pela primeira vez, sejam todos bem-vindos, e aqueles que vêm sempre à nossa casa, no Evangelho, sintam-se à vontade e abraçados espiritualmente. Hoje, convidamos a todos para
entrarmos no capítulo 22. O tema central desse capítulo, não separareis o que Deus juntou. Mas o que vamos relatar, o que vamos ler juntos, é sobre a indissolubilidade do casamento. Vamos para a abertura do Evangelho, como é de praxe, fazer a prece de abertura em respeito aos amigos, a Deus, a Jesus. Convidamos a todos, encarnados e desencarnados, familiares, para fecharmos os olhos e em pensamento, agradecer a Deus por esse momento de estarmos reunidos mais uma vez. Pela semana que passou, não importando os percalços, as pedras no caminho, as dificuldades que todos temos, pois afinal estamos num mundo de provas. Mas sempre agradecer a Deus pela oportunidade de, toda vez que saímos para trabalhar, voltar para casa junto de nossos pares, de nossa esposa, de nossos maridos. Vamos pedir que Deus envie energias saudáveis, bons pensamentos, para que o nosso estudo possa sair na mais santa paz. Com o Pai Nosso, daremos aberto o nosso Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Pode fazer a leitura do Minuto de Sabedoria? Pode ler. Não interrompa a manifestação de carinho de uma pessoa querida, só porque os outros o julgam errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes invejosas e do ciúme. O carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando às pessoas a quem você ama. Mensagem interessante. O que diz nessa mensagem? Para respeitarmos as pessoas que nós amamos e que nos amam. Bom, como disse antes, hoje estamos entrando no capítulo 22. Estamos perto do fim, porque o Evangelho segundo o Espiritismo são 27 capítulos. Vamos abordar o assunto indissolubilidade do casamento. Certo dia, os fariseus vieram ao encontro de Jesus para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? Ou tipo, se fosse um de nós perguntar ao mestre, Jesus Nazareno, se minha mulher, eu não gosto dela, se eu não estou feliz com ela, ou com ele, com meu marido, eu posso devolvê-la aos seus pais? Eu posso entrar em divórcio? Eu posso me separar? É essa a pergunta que os fariseus estão fazendo. Se é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja.
lembrando, meus amigos, se nós nos reportarmos lá para a época, há 2018 anos atrás, era assim, era muito comum as mulheres não terem direito nenhum. Eram tratadas como bens, como um simples objeto. Então, isso era comum, não importando o motivo, se não era mais virgem, devolvê-la para o seu pai, para os seus maridos. Então, Jesus respondeu: tu não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, os criou macho e fêmea? E que foi dito: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne? Jesus pergunta aos fariseus: tu não leu nas leis que Moisés deixou escrito através da mensagem do meu Pai, do nosso Pai que está no céu, quando ele disse que criou o homem e a mulher para que os dois saíssem com determinado, quando atingissem a maturidade, 18, 20 anos, e saíssem de casa para seguirem a sua vida, para se unirem e formarem de dois corpos, homem e mulher, formar um corpo só, um coração só, constituir uma nova família. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais os dois senão uma só carne. Assim, estes dois não serão mais dois, mas na verdade uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe Moisés, ordenou que se desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida? Os fariseus, não contentes com essa resposta de Jesus, que para eles era uma afronta, porque estava na lei deles. O homem tinha o direito de se desfazer da mulher, não respeitar. Então eles redarguiram Jesus, eles vieram com outra pergunta para Jesus. Mas Jesus, por que Moisés nos ordenou que se desse, que se devolvesse a mulher ao seu pai, à sua família? Está lá nos livros de Moisés. Os fariseus, tentando contestar Jesus. E Jesus respondeu: Moisés fez essa lei por causa da dureza do seu coração, dos vossos corações, dos nossos corações na época, que Moisés nos permitiu devolver nossas mulheres. Mas essa lei não foi desde o princípio. Jesus declara: também declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, em caso de traição, olha, nem Jesus perdoa uma traição. Se não for em caso de adultério e outra mulher, outra esposa, comete adultério, é que aquele que casa a que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus capítulo 19, versículo do 3 ao 9. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudanças. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas
mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, 2 países em que elas sejam absolutamente as mesmas. As leis do casamento diferem de país para país. Cada sociedade, cada continente tem as suas leis. Em alguns lugares é permitido a bigamia, o homem ter 2 mulheres. Em alguns outros lugares, como no Brasil, é proibido por lei a bigamia. E que tão haja em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que os olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época, é adultério num outro país em outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias, e esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Em outros, enfim, só o casamento civil basta. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina, a lei de Deus. Esta lei é imutável, como todas as leis de Deus. Exclusivamente moral. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos, dos casados, se transportasse para seus filhos, e que eles fossem 2 em lugar de 1. A amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De modo nenhum. O que resulta não é a afeição de 2 seres de um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essa afeição. E que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, diz que os esposos estão igualmente e devem ser bem felizes. Ou seja, quando os fariseus foram tentar Jesus, perguntando para Jesus se ele apoiava ou não a lei de Moisés, a lei que já estava escrita há séculos já. Esses fariseus, esse povo, com esta afirmação, com esta questão, queriam realmente tentar Jesus. Queriam que Jesus, na mente deles, que Jesus respondesse contra a lei de Moisés, para mais lá na frente eles irem até os romanos e fazerem um estardalhaço, dizendo que Jesus estava destruindo a lei de Moisés. Só que Jesus já tinha explicado há muito tempo, no começo do seu ministério, da sua missão, que eu não vim destruir a lei de Moisés. Eu vim fazê-la cumprir. Eu vim ensinar o amor. Então, Jesus, como é muito esperto,
o psicólogo dos psicólogos, já compreendendo, já antevendo a real intenção dos fariseus com essas perguntas, ele não foi a favor, porque é um absurdo tratarmos nossas esposas, nossos maridos, mas nesse caso aqui a lei era das mulheres, como objetos, ou separarmos com facilidade, destruindo famílias, deixando nossos filhos, nossas filhas sem pai, sem mãe. Então, Jesus não foi a favor deles e não foi contra Moisés. Então, Jesus não foi a favor deles e não foi contra Moisés. Jesus respondeu simplesmente com outra pergunta. Tu não lestes que Deus, que criou o homem desde o princípio, os criou macho e fêmea? E os fariseus, sim, a gente leu todos os livros de Moisés. E lá não está escrito que o homem deixará seu pai e sua mãe, ou seja, está na nossa lei, está na lei de Deus, que cada pessoa procure sua alma de afinidade, procure seu parceiro, sua parceira, procure restabelecer um casamento, porque nós estamos na Terra para viver, conviver. E qual o melhor lugar para aprender tudo aquilo que a gente aprendeu na espiritualidade? Qual o melhor lugar para colocar em prática? É na família. É no núcleo onde nascemos. Porque onde tem pai, onde tem mãe, onde tem filho, tem filha, tem vó, tem vô, tem netos, são 10, 15, 20 pessoas morando na mesma casa. Ali são 10, 15 personalidades diferentes, educações diferentes, vivências diferentes. Então, vamos se debater, vamos discutir, vamos debater as ideias. É ali que a gente aprende a viver em sociedade, é na família. E é por isso que Deus, Jesus, é a favor do casamento. Jesus é a favor do casamento. Assim eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Ou seja, está na lei de Deus casarmos. E se está na lei de Deus, o homem ou a mulher constituir uma família, quem somos nós para propagarmos a separação simplesmente por separar? Hoje em dia, no mundo em que vivemos, lá na Inglaterra, vi uma palestra do nosso irmão Nazareno, que lá na Inglaterra, veja o absurdo, os casais estão comemorando quando completam 4 anos de casamento, como se fosse uma vivência de 50 anos de casado. Como se isso fosse o máximo. Porque lá, como em muitos países, o povo está vivendo no egoísmo, no egocentrismo, querendo viver só para si e não pensar no seu outro, não pensar no sentimento da pessoa que convive ao seu lado, seja homem, seja mulher. E aí nas primeiras
picuinhas da vida, nos primeiros desentendimentos, prefere fugir, prefere se afastar. Só que nós, espíritas, temos uma notícia que não vai agradar a muitos de nós, mas não adianta escapar, não adianta fugir, não adianta sair da cidade, do país, não adianta viver a encarnação inteira longe de determinadas pessoas, daquela esposa, daquele marido. Porque se Deus uniu, se Deus os colocou juntos, não foi para brincar de casinha. Não foi porque Deus olhou, eu vou pegar aquele ali, vou colocar aquele, um casalzinho. É porque temos, todos nós, todos os casados, namorados, temos algo em comum que devemos reparar, devemos aprender uns com os outros. Devemos ter que resgatar. E se às vezes acontece alguma desarmonia, é para aprender que estamos na Terra. Não estamos na espiritualidade. Não estamos numa colônia de férias. Nós estamos aqui hoje, nesta presente vida, para corrigirmos, para nos harmonizarmos. Então, Jesus deixou bem claro, Deus é contra a indissolubilidade do casamento. Deus é contra a separação por qualquer coisinha. Mas também, Deus não é um pai carrasco. Se estamos com alguém que nos põe para baixo, com alguém que não nos respeita, com alguém que nos humilha, que nos trai, que só nos traz angústias, é preferível que vamos embora, que nos separemos. Mas o que Jesus está dizendo é que tente umas 7, 8, 10 vezes. Se depois de 7, 8, 10 vezes não der certo, aí sim você afasta. Mas procure ver as qualidades. Nos momentos de crise, nos momentos de dúvidas, de angústias, de problemas, procuremos, todos nós, ver as qualidades. Porque se estamos casados, se estamos enamorados, apaixonados, se um dia nos unimos, é porque essa pessoa, esse homem, essa mulher, alguma qualidade tem. Então, não vejamos só as qualidades ruins. Não pensamos só nos defeitos do homem, da mulher. Procuremos ver a qualidade. Ela faz isso, 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 mas também me faz isso, isso, isso. Ele faz isso, 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 mas também é um homem bom, me ajuda, está comigo sempre. E do contrário também, a mulher, todos temos qualidades. Porque não adianta fugirmos. Porque se fugirmos hoje, se fugirmos amanhã, alguma existência teremos que nos reencontrar.
E talvez não tenhamos a mesma sorte que temos hoje. Talvez não tenhamos a mesma saúde que temos hoje. Talvez não tenhamos a mesma paz, a mesma união, a mesma harmonia que temos hoje. Então, se preferimos arriscar, pagar para ver, como diz, caímos fora, separemos. Mas Jesus nos orienta para lutarmos, procurarmos viver unidos sempre. Para terminar, voltando aqui, a lei civil é, pois, supérflua, e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Não, certamente. A lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Ou seja, a lei civil é necessária para garantir os direitos do terreno, direitos adquiridos juntos. E tem interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. E eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como o selvagem vivia. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o contrário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preconceitos e não da lei civil. Esse preconceito, se bem que ainda forte, vivaz em nosso mundo, em nosso meio, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Esses preconceitos desaparecerão com o progresso moral, que abrirá, enfim, os olhos sobre os males sem número, as faltas, os próprios crimes que resultam de uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Quando casamos pensando nos bens, pensando nas facilidades, mais cedo ou mais tarde, algo acontece. Ou a tristeza nos abate, nos sentimos sós, desamparados, ou a separação chega. Porque quando não há uma união de afinidade, da legítima amizade, confiança, mas não só confiança de se vai trair ou não, se vai estar com outra pessoa ou não, mas a confiança que eu digo é o querer estar bem, é o querer estar no aconchego, estar perto da pessoa amada, é poder ser quem você é poder ser você mesmo, não pisar em ovos, como dizia o povo. E se perguntará um dia se é mais humano, se é mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro, ou seja, unir para sempre, seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões regulares. Deus permite sim o divórcio, mas naquele caso, quando a pessoa sofre, quando a pessoa é humilhada, quando a pessoa é agredida, quando a pessoa não tem mais forças para viver em paz, em harmonia. Aí, como é que tu vai viver feliz? Como é que tu vai buscar a felicidade se o outro ou a outra não coopera? Então, Deus permite sim que separe. Não é pecado, não é proibido. Mas, se for amigos, se há uma harmonia, se há uma afinidade, então penseis bem, porque nos dias de hoje é difícil encontrar alguém que nos faça bem e que nos acompanhe, nos compreenda.
podemos, agradecendo a todos, os amigos, as amigas, os companheiros de luz, enfermeiros do bem, para podermos encerrar o nosso Evangelho. Pedimos desculpas pelo atraso novamente. Os amigos sabem que nós respeitamos os compromissos assumidos com a espiritualidade e prometemos, domingo que vem, chegarmos mais cedo para esta mesa, para nos concentrarmos, para estudarmos. Agradecemos a cooperação, o auxílio, agradecemos pelo passe, pela fluidificação da água e com a prece do Pai Nosso, daremos por encerramento o nosso Evangelho. Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre do mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos. Sabe que eu acho que foi uma ajuda para aquelas risadas ali. Passou aquela angústia que eu estava perguntando, né? Aquelas risadas nossas ali. Eu vou fazer uma prece para eles. Uma prece para eles aqui. Gravada. Tem o porquê da mãe. Sim. Tem o porquê da mãe ficar sabendo as coisas aqui também.